A paz do Senhor, irmãos. Eu vejo com a ajuda do Senhor e de provar aos irmãos que esta perseguição aos cristãos são os anjos caídos de Satanás que estão perseguindo a mulher. Todas as vezes que eu vi estes vídeos, irmãos, há uma coisa muito especial que eu não sei se os irmãos já tinham reparado. Eu vou trazer com a ajuda do Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, Senhor, graças te dou pela tua proteção. Somente temos proteção em ti, Senhor. Pai, que isto seja um alerta para que os teus filhos estejam cada vez mais santos, Senhor. Porque a nossa partida está breve, Senhor. Graças te dou pelo discernimento que tu tens nos dado, Senhor. Em nome de Yeshua Hamasseh, que eu te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos, com a ajuda do Senhor, eu vou ler aqui uns versículos da palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse 12. Eu vou chegar a câmera para aqui para os irmãos verem os versículos. Excuse me. Apocalipse, que me diz aqui. Apocalipse 12. E eu vou ler o versículo 8, para a honra e glória do Senhor. Diz aqui assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os anjos revidaram. Quer dizer, os anjos perderam. E depois diz, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. E depois diz assim, no versículo 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra, ou à terra. Ok, agora vamos para o versículo 13. Ok, versículo 13 diz assim, deixa eu ver aqui. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Essa mulher é a igreja. E neste capítulo há uma grande confusão, especialmente com as pessoas católicas, porque pensam que esta mulher que diz aqui aparecer no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta mulher é a igreja do Senhor, não tem nada a ver com Maria. No entanto, eu estava lendo o versículo número 13, que diz, quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Agora o versículo 17 diz assim, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem é este dragão? Quem é estes anjos que estão perseguindo a mulher? Irmãos, eu quero que os irmãos vejam aqui uma coisa muito interessante, que foi isso que me chamou a atenção. Deixa-me chegar para aqui mais um pouco para os irmãos verem. Eu quero que os irmãos focam no tamanho destes homens de preto. Vocês que vejam. Ops. Ai, paciência. Deixa-me pôr um pouco para trás. Eu tirei a voz. Deixa-me puxar assim mais um pouco para assim. Ok, irmãos. Foca o tamanho destes homens. Veja, irmãos. Oh. Vou ter que pôr um pouco para trás outra vez. Vocês estão a ver o tamanho destes homens? Vocês que vejam o tamanho deste homem aqui. Veja o tamanho deste homem aqui. Irmãos, isso não são pessoas normais. Os irmãos que te escolhem para isso não são pessoas normais. Veja o tamanho destes homens. Isto são anjos caídos de Satanás. E ver se consigo encontrar aqui mais. Eu estava procurando umas imagens que aparecesse melhor. Infelizmente não encontrei. Veja o tamanho destes homens, irmãos. Isto não são homens normais. Isto são os anjos caídos de Satanás, que estão na terra perseguindo a mulher
E infelizmente, irmãos, isso tem acontecido ultimamente porque eles sabem que o tempo está próximo. Uma coisa, irmãos, temos que nos capacitar. Tem um profeta na Índia, o nome dele é Sadhu, e não me lembro o nome dele. Mas este homem disse que, desde criança, nós devíamos de capacitar os nossos filhos, e a nós próprios, claro, que se um dia fomos decapitados, para não nos desesperarmos. Primeiro, porque Deus vai estar conosco. Segundo, porque vamos receber um grande galardão no céu. Eu sei que isso, na parte física, isso é difícil de nós aceitarmos. Porque ninguém gosta de sofrimento. Até mesmo o Filho de Deus, quando foi para a cruz, ele disse: Pai, se for possível, tire este cálice de mim. Nós, na nossa carne, nós não queremos sofrimento. Mas nós não imaginamos o galardão que vamos receber se um dia formos decapitados. E não quero com isso dizer que nós não devemos nos precaver, não devemos nos esconder. A palavra do Senhor diz que Deus vai dar asas à mulher e que a mulher vai fugir para o deserto. No entanto, irmãos, o seguinte, eu quero que os irmãos se capacitem, que se isso acontecer, levem ao Senhor. Levem ao Senhor até a hora da sua morte. Porque Deus vai nos recompensar. Mas eu quero mais uma vez dizer, irmãos, foquem-se no tamanho destes... Irmãos, enquanto comecei a ver o tamanho destes homens, eu disse: meu Deus, isso não são homens normais. Aliás, já tinha visto isso. Mas, para os irmãos verem... Tem aqui uma foto, Vejam, irmãos. Estes homens não são normais. Isto não são normais, irmãos. Isto não são homens. Isto são anjos caídos do diabo. Que Deus nos ajude, irmãos. Os tempos estão difíceis. Mais uma vez eu torno a dizer, irmãos, a única maneira de você poder lutar contra as armadilhas do inimigo é santificar as suas vidas. Você sabe o que é que está fazendo errado, limpa a sua vida antes que seja tarde demais. O tempo não está próximo, o tempo chegou. O tempo de limparmos as nossas vidas, de andarmos conforme a palavra do Senhor, é agora, irmãos. Agora, não há tempo a perder. Deus vos abençoe, fica na paz do Senhor. Não estou dizendo isso para vos intimidar, mas para nos prepararmos. Nós não sabemos a força que temos. Com Yeshua, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vos abençoe, tenham um bom dia no Senhor. Por sua cabeça, esta mulher é a igreja do Senhor, não tem nada a ver com Maria. No entanto, eu estava lendo o versículo número 13, que diz: quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dera à luz o menino. Agora o versículo 17 diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem é este dragão? Quem é estes anjos que estão perseguindo a mulher? Irmãos, eu quero que os irmãos vejam aqui uma coisa muito interessante, que foi isso que me chamou a atenção. Deixa-me chegar para aqui mais um pouco para os irmãos verem. Eu quero que os irmãos focam no tamanho destes homens de preto. Vocês que vejam. Ops. Ai, paciência, deixa-me pôr um pouco para trás. Eu tirei a voz. Deixa-me puxar assim mais um pouco. Isto são os anjos caídos de Satanás, que estão na terra perseguindo a mulher. E infelizmente, irmãos, isso tem acontecido ultimamente porque eles sabem que o tempo está próximo. Uma coisa, irmãos, temos que nos capacitar. Tem um profeta na Índia, o nome dele é Sadhu, e não me lembro o nome dele. Mas este homem disse que, desde criança, nós devíamos de capacitar os nossos filhos, e a nós próprios, claro, que se um dia fomos decapitados, para não nos desesperarmos. Primeiro, porque Deus vai estar conosco. Segundo, porque vamos receber um grande galardão no céu. Eu sei que isso, na parte física, isso é difícil de nós aceitarmos. Porque ninguém gosta de sofrimento. Até mesmo o Filho de Deus, quando foi para a cruz, ele disse: Pai, se for possível, tire este cálice de mim. Nós, na nossa carne, nós não queremos sofrimento. Mas nós não imaginamos o galardão que vamos receber
se um dia formos decapitados. E não quero com isso dizer que nós não devemos... A paz do Senhor, irmãos. Eu vejo com a ajuda do Senhor e vou provar aos irmãos que esta perseguição aos cristãos são os anjos caídos de Satanás que estão perseguindo a mulher. Todas as vezes que eu vi estes vídeos, irmãos, há uma coisa muito especial que eu não sei se os irmãos já tinham reparado. Eu vou trazer com a ajuda do Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, Senhor, graças te dou pela tua proteção. Somente temos proteção em ti, Senhor. Pai, que isto seja um alerta para que os teus filhos estejam cada vez mais santos, Senhor. Porque a nossa partida está breve, Senhor. Graças te dou pelo discernimento que tu tens nos dado, Senhor. Em nome de Yeshua Hamassé que te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos, com a ajuda do Senhor, eu vou ler aqui uns versículos da palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse 12. Eu vou chegar a câmera para aqui para os irmãos verem os versículos. Excuse me. Apocalipse, que me diz aqui. Apocalipse 12. E eu vou ler o versículo 8, para a honra e glória do Senhor. Diz aqui assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os anjos revidaram. Quer dizer, os anjos perderam. E depois diz, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. E depois diz assim, no versículo 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra, ou à terra. Ok, agora vamos para o versículo 13. Desculpa. Ok, versículo 13 diz assim, deixa eu ver aqui. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Essa mulher é a igreja. E neste capítulo há uma grande confusão, especialmente com as pessoas católicas, porque pensam que esta mulher que diz aqui apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ok, irmãos, foca o tamanho destes homens. Veja, irmãos. Oh. Vou ter que pôr um pouco para trás outra vez. Vocês estão a ver o tamanho destes homens? Vocês que vejam o tamanho deste homem aqui. Veja o tamanho deste homem aqui. Irmãos, isso não são pessoas normais. Os irmãos que desculpem, isso não são pessoas normais. Veja o tamanho destes homens. Isto são anjos caídos de Satanás. E ver se consigo encontrar aqui mais. Eu estava procurando umas imagens que aparecesse melhor. Infelizmente, não encontrei. Veja o tamanho destes homens, irmãos. Isto não são homens normais.